o dia que Ele separou para que possamos entregá-lo integralmente ao Senhor. Como nosso querido irmão João falou, o pastor não está entre nós, aqui está confortando seus familiares ali no Rio de Janeiro. E nessa semana, a avó do mesmo, Deus aprove ao Senhor levá-lo. E o pastor foi ali para confortar a sua própria mãe e os demais. Mas com a graça de Deus, né, irmã Simone? Terça-feira ele já está aqui conosco. É muito importante, tanto para a irmã Simone quanto para toda a igreja, né? Meus irmãos, eu estava ali ouvindo, lendo, né, com os irmãos João 8, e como é gostoso ouvir o Evangelho de João, né? Ele se destaca, toda a Bíblia ela é gostosa de ler, mas tem alguns livros que a gente acaba pegando um amor maior, né? Gênesis é um deles, né? Pelo menos na minha parte. E João também é um deles. Talvez João ele demonstre algo diferente dos outros três, porque se a gente for observar Marcos nem Lucas andaram com Jesus. Mateus andou com Jesus, mas como o pastor vem ensinando, né? Tinham três que eram mais achegados, né? E dentre os mais achegados, dois eram mais achegados ainda. E eu desconfio que João ainda era mais achegado do que Pedro. E ele consegue transmitir esse amor no seu evangelho, né? Ele consegue demonstrar esse amor nas suas palavras, tanto na hora de denunciar o pecado, quanto na hora de confortar os irmãos. E aprove ao Senhor nós trazermos o estudo também, obviamente, no livro de João. Mas vai estar lá no finalzinho, no último capítulo de João, capítulo 21 de João. Vamos ler tão somente 4 versículos. Nós, no domingo retrasado, faz 15 dias, nós fizemos um estudo de João 3,16 e falamos um pouco desse trecho aqui. Mas aprove a Deus que nós venhamos detalhar, estudar um pouco melhor esse texto, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai gracioso, Pai bondoso, aqui estamos, ó Deus, para tributar a Ti toda a honra e toda a glória. Aqui estamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Pai, para ouvir a Tua instrução. Ó Deus, é a Tua palavra, ó Deus, que é a verdade. Meu Deus, a Tua palavra, ela é a verdade. Ela também é a fonte da felicidade, ó Pai. É a fonte de toda alegria, todo prazer, toda satisfação, todo regozijo. E nós viemos a entender isso, ó Deus. E nós viemos a entender, ó Pai, que o prazer do cristão é obedecer os teus mandamentos.
Não, não é o Deus deleitar na nossa própria carne, na nossa própria concupiscência, mas é obedecer a tua palavra. É por isso, ó Deus, que nós amodiamos. É por isso, ó Deus, que nós meditamos na tua palavra. É por isso que nós oramos, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que esse estudo, ó Pai, nós aqui tão somente sejamos ferramenta. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha a nos revelar, a nos ensinar, ó Deus. Abre nossos ouvidos, ó Pai, e nossos olhos, ó Pai. Que toda distração, ó Deus, que todo pensamento vão, ó Deus, que venha desviar do foco aqui, ó Deus, que é a tua palavra. Que o Senhor retire de nossas mentes. Expulse, ó Pai. Limpa nossas mentes, ó Deus, limpa nosso coração. Para que possamos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Crer e obedecer. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei no início, há 15 dias atrás trouxemos um estudo baseado em João 3,16. Nós dissecamos esse versículo que eu costumo dizer, João, que é o versículo mais violentado das Sagradas Escrituras. É o versículo mais violentado. E para tentar entender esse versículo, nós procuramos ver os pormenores dele, isso naquele domingo. E naquele dia, nós estudamos cada palavra, né, principal desse versículo, e uma delas foi o verbo amor, que está em João 3,16. E nós vimos ali que existem 4 tipos de amor. Alguns estudiosos aí dizem que é 7, 8, 9 tipos de amor, mas, biblicamente, a gente encontra 4 tipos de amor. O do texto, que no original é ágape, quando fala, porque Deus amou o mundo, esse amor é ágape. E nós vimos que amor ágape é um amor incondicional, ou seja, é o amor do próprio Senhor, perfeito, sacrificial. Esse amor ele não se origina em nós, não é uma produção humana, mas pode ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Nós também vimos que existe o amor filos, que é um amor mais abrangente, com ênfase para a amizade profunda, carinho, respeito, compaixão. Só que esse amor ele não é incondicional. Também temos o amor storge, que é um amor familiar, afeição, carinho, em particular entre pais e filhos. Esse amor ele não aparece literalmente na Bíblia, esse tipo de amor, mas aparece o seu oposto, que é astorgos. Nós vimos naquele dia quais são as referências. E também existe o amor eros, um amor romântico entre um casal. E a gente tem que deixar bem claro isso, um casal é um homem e uma mulher, casados. Apesar de não ser encontrado no Novo Testamento, a gente consegue encontrar ele aí no Antigo Testamento. E nós vimos, meus irmãos, tanto pelo original, que fala que ali é o amor ágape, quanto pelo contexto, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, verificamos que esse amor é, de fato, ágape. Ou seja, amor incondicional, que não depende do ser amado para ser amado. Não depende daquele que é amado. Como dito, é incondicional, ou seja, não requer condições para que seja amado. Logo, meus amados irmãos, eliminamos, a partir do texto, algumas das heresias mais comuns, mais perniciosas e populares do meio evangélico, que é livre-arbítrio e perca de salvação. Ora, se o amor de Deus, que está falando ali em João 3,16 e em toda a Bíblia, é um amor ágape, é um amor incondicional, como é que você vem me dizer me perdoe a palavra, mas uma tolice, uma heresia de dizer que perde salvação? Se é incondicional, meu irmão Ramon, é incondicional. Então, como é que você vai perder uma coisa que é incondicional, não depende de você? E como é que você vai falar, não, eu quero, eu não quero? É incondicional. Então, uma simples, e quem está falando aqui, meus irmãos, não é nenhum teólogo, não é nenhum mestre,
é um neófito, mas que pelo Espírito Santo e pelo estudo da palavra, vê isso claramente, qualquer um vai ver isso claramente. Então, claramente, a gente percebe que essas duas doutrinas são heréticas. Nós não precisamos, e muitas vezes nós fazemos isso, mas nós não precisamos ver a história da igreja para comprovar que isso é heresia. Porque se a gente for ver os pais da igreja, nenhum acreditava nisso. Isso veio depois. Veio muito depois. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, está claro, é heresia. Felizmente, amor, a maioria das igrejas acreditam nessas duas heresias. Meus irmãos, verificamos também que o amor filhos é um amor que, apesar de condicional, é fruto de uma amizade profunda, cheia de compaixão, mas ainda assim ela é condicional. E para ilustrar a diferença entre amor ágape e amor filhos, naquele dia nós utilizamos o versículo 15 a 17 de João 21, que é o que nós falamos aqui, os três primeiros versículos. Também analisamos biblicamente que o homem pode alcançar o amor ágape, mas é impossível ao mesmo produzir esse amor, que é concedido somente através do Espírito Santo. Mas que o amor filhos é uma responsabilidade de todo eleito. Aprove, meus irmãos, ao Senhor nos fazer trazer essa conversa sincera entre Jesus Cristo e o apóstolo Pedro, ao qual iremos estudar agora. A partir de agora, nós iremos estudar esse diálogo, essa conversa entre Cristo e Pedro. E com o tema do estudo é Apóstolo Pedro, uma referência de amor. Minhas irmãs, irmãos, irmão, no caso, essas perguntas que eu vou fazer agora não é nem para Ramon, nem para João, é para os demais. Qual é o perfil de Pedro? Qual o perfil de Pedro? De comportamental, colérico, mais algum? Não ouvi. Ousado. Simone? Mais velho? Então, vamos dizer que ele era impulsivo, temperamental, inconstante. Ele, papum, ele não tinha negócio de muita teoria com ele, não. Era ou é ou é. Mas vamos fazer uma breve análise de alguns pontos chaves da vida de Pedro. Vamos ver aqui essa inconstância de Pedro. Pedro, ele, em João 13, 8, ele negou ter os pés lavados por Cristo, em João 13, 8. No versículo seguinte, ele pede também para lavar as mãos e a cabeça. Em um ele diz que não é para lavar nada dele, que não era para lavar os pés, e depois ele, não, lave também as mãos e a cabeça. Em Mateus 14, 28 e 29, Pedro andou sobre as águas. No versículo subsequente, teve medo e começou a afundar no mar. Em Marcos 8, 29, confessa ser Jesus o Cristo. Em Marcos 8, 32, tenta persuadir Jesus da cruz. Em João 13, 37, prometeu seguir e dar sua vida por Jesus. Em Lucas 22, 54, covardemente segue Jesus de longe. Em Marcos 14, 29, promete nunca abandonar Jesus. Em Marcos 14, de 66 a 72, nega Jesus 3 vezes. Perante uma fogueira, nega Jesus, em Lucas 22, 55 a 57. Em outra fogueira, confessa amar Jesus, em João 21, de 9 a 17. Rapidamente, meus irmãos, vimos quanto Pedro é inconstante, quanto Pedro ele oscila nas suas decisões. Vejamos agora o contato de Jesus
com o apóstolo Pedro após a sua ressurreição. Iremos utilizar aqui, obviamente, somente o livro de João, porque, como o pastor já falou aqui algumas vezes, eu também já falei, ordem cronológica não é um princípio da Bíblia. Muitas das vezes, você não vai ter essa sequência. Apesar de que, muitas das vezes, você encontrar uma cronologia, a Bíblia não se comprometeu a seguir uma ordem cronológica. Então, algumas ocorrências que está em Mateus, em Marcos, em Lucas, pode diferir cronologicamente de João. Aí, por isso, nós nos atentamos ao Evangelho de João. Então, esse contato de Jesus com Pedro após a ressurreição. Primeiro, Pedro foi ao sepulcro ver os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e Pedro creu, pois não tinha compreendido a Escritura, que é necessário ressuscitar dentre os mortos. Isso está em João 20, do 4 a 9. Jesus, no mesmo dia, no primeiro dia da semana, aparece aos discípulos na casa onde eles estavam, mostram as chagas e sopra sobre eles o Espírito Santo, e Pedro estava com eles. João 20, de 19 a 22. No outro domingo, ou seja, 8 dias depois, Jesus aparece mais uma vez aos discípulos, devido à incredulidade de Tomé, e Pedro estava com eles. João 20, de 26 a 29. Pedro e alguns discípulos saem para pescar no mar da Galileia, não apanham nada. Jesus aparece, questiona os mesmos sobre ter algo para comer. Com a negativa, manda lançar as redes que ficam abarrotadas de peixes. Pedro, ao saber que é Jesus, finge-se e se joga ao mar, ao encontro de Jesus, se alimenta do peixe e do pão que Jesus preparou, é questionado por Jesus, que também dá o seu veredito. Pedro pergunta sobre João. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição. Está em João 21. Então, esse é o panorama, meus irmãos, dessa conversa de Jesus com Pedro. A gente viu a inconstância de Pedro e nós vimos os últimos contatos de Jesus com Pedro, especificamente após a ressurreição de Cristo. Mas agora nós vamos para o texto de João 21, a partir do 15. Nas perguntas repetidas, Jesus fez 3 perguntas a Pedro, repetiu essas 3 perguntas, que a gente, obviamente, viu no domingo retrasado e vamos ver agora. Ela difere pouca coisa, apesar que é pouca coisa, mas é pouca, mas muito ao mesmo tempo, né? Jesus, ele, quando faz essas 3 perguntas, ele, ao mesmo tempo que exorta Pedro, ele perdoa Pedro, mas mostra que o seu perdão, ele vai além dos pecados recentes de Pedro. Que o amor ágape, ele retroage ao começo de tudo. Nas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro se o ama, Jesus o chama de Simão, filho de João. Fora essas 3 vezes, meus irmãos, somente uma vez Jesus chamou Pedro dessa forma, quando acrescenta o nome Cefas, em aramaico, Pedro em grego, que está em João 1,42b, que fala: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Em João 1,42, Jesus quis dizer: Simão, a partir de agora você terá uma nova identidade. E eu pergunto a toda a congregação, para ver se está atento à leitura: qual o nome do pai de Simão Pedro? Qual o nome do pai de Simão Pedro? João? Quem dá mais? João? Qual o nome do pai de João? Não, de Pedro. E agora, é João ou é Barjonas ou é Jonas? Ramon, filho de João? Filho? Pois é. Vamos ver, vamos procurar
ver se a gente alcança. Será que a Bíblia tem essa resposta? Será que essa resposta é importante? Será que a gente precisa saber dessa resposta? O que é que a Bíblia nos diz? Vamos para a Bíblia, né? Meus irmãos, no Evangelho de João, ele é chamado de Simão Pedro 16 vezes. Pedro é chamado de Simão Pedro no Evangelho de João 16 vezes. Somente de Simão, uma vez. Filho de João, Simão, filho de João, 4 vezes. De Pedro, somente uma vez. De Cefas, somente uma vez. Totalizando 23 vezes. 23 vezes é mencionado o nome de Pedro e as suas variantes no Evangelho de João. Já no Evangelho de Lucas, ele é chamado de Simão 7 vezes. De Simão Pedro 2 vezes, totalizando 9 vezes. Já no Evangelho de Marcos, ele é chamado de Simão 5 vezes e de Simão Pedro 1 vez, totalizando 6 vezes. Por fim, no Evangelho de Mateus, ele é chamado de Simão Pedro 3 vezes, de Simão 1 vez e de Simão Barjonas, como disse nosso querido irmão João, 1 vez, totalizando 5 vezes. Não sei se você percebe, mas cai bastante a quantidade de vezes que ele é mencionado. Em João, ele é mencionado 23 vezes, e o segundo que mais menciona ele é Lucas, 9 vezes. Isso também demonstra o tanto de afetividade e intimidade que tinha Pedro com João. Tanto é que sempre eles estão juntos com Jesus, então não é por acaso que ele é tão mencionado mais do que os demais. Mas como falou João, né? Nosso João aqui, também ele é conhecido como filho de Barjonas. Está lá em Mateus 16, 17, que diz: Então Jesus lhe chamou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa fala de Jesus, meus irmãos, se deu, pois Pedro havia dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, como já ali antecipou o irmão João Miguel, o pastor nos explicou que Bartimeu, lembra Bartimeu, o cego Bartimeu? No original, Bartimeu era filho de Timeu. Logo, não precisa ser um teólogo, Bar-Jonas, filho de Jonas. Então, sabendo que Bar-Jonas significa filho de Jonas, o nome do pai de Pedro era Jonas, conforme Mateus 16, ou João, conforme João 1, 42 e 21, de 15 a 17. Existem, meus irmãos, duas possibilidades. A primeira, o nome do pai de Pedro é Jonas e Jesus chamou de João, pois o nome tem a mesma origem. Vamos ver isso aí. A segunda possibilidade é que o nome do pai de Pedro é Jonas. E ao chamar de filho de João, Jesus estava o chamando de discípulo de João Batista. Essas são as duas possibilidades. Então, de fato, o nome do pai de Pedro é Jonas. Em qualquer hipótese. O que a gente não sabe ainda é se Jesus, quando estava chamando ele filho de João, se ele estava fazendo uma alusão que é a mesma origem do nome, semanticamente falando, Jonas e João, ou ele estava chamando filho de Jonas, como se Pedro fosse anteriormente um discípulo de João Batista. Vamos ver aqui alguns pontos a favor e alguns pontos contra. A favor de ser filho de João, significando filho de Jonas. Em hebraico, Jonas é Ioná. Ioná, Y-O-N-A-H, Ioná. João, em hebraico, é Ioanã. Você bota um lá no meio aí. Ioná, Ioanã. Aparentemente, Ioná seja uma abreviação de Ioanã. Ou seja, Jonas é uma abreviação de João, no original. Existe também Ioxanã, em 2 Reis 25, 23, e em 1 Crônica 3, 24, que é traduzido por Joanã. Também tem Iosha, em Crônicas várias vezes, e em Isaías várias vezes, que é traduzido por Joá. Ou seja, Jonas, João, Joanã e Joá têm a mesma raiz semântica. Assim sendo, ao chamar de filho de João, Jesus estava chamando de filho de Jonas, ou Bar-Jonas. Contra esse entendimento,
contra essa posição, existe 25 vezes, meu irmão, o nome Jonas aparece na Bíblia. 25 vezes. Das 25 vezes, 17 vezes é no Antigo Testamento, dessas 16 vezes no livro do próprio Jonas. E uma vez em 2 Reis. 8 vezes ele aparece no Novo Testamento. 4 vezes em Mateus e 4 vezes em Lucas. Porém, todas essas 25 vezes que aparece o nome Jonas na Bíblia, elas estão se tratando da mesma pessoa. O profeta Jonas, filho de Amitai. Também contra esse entendimento de ser de filho de João, ser o mesmo filho de Jonas, é que Ioanã, ou seja, João, especificamente falando, aparece 133 vezes na Bíblia. Mas, todas as vezes no Novo Testamento. Nenhuma vez no Antigo Testamento. Então, como é que tem a mesma origem, mas você não vê falar de João no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo. A favor, agora vamos ver aqui, a favor de, quando Jesus falou filho de João, ele está falando discípulo de João. O que é que temos a favor desse pensamento? Apesar de ter a mesma raiz semântica, não existiu na Bíblia nenhum João antes de João Batista. Eu ouso dizer, aí é eu que estou usando dizer, que João Batista foi o primeiro João da humanidade. A favor também desse entendimento é que um dos discípulos de João Batista foi André, irmão de Pedro, que depois leva o até então Simão a conhecer Jesus, em João 1, 35 a 42. A Bíblia não fala, meus irmãos, isso aqui, mas há uma possibilidade de Simão ter sido discípulo de João Batista. Pelo menos, se ele não foi discípulo, ele também deve ter ouvido de João Batista que estava preparando o caminho para Cristo. E outro dado interessante é que Paulo chamava Timóteo de filho na fé, em 1 Timóteo 1:2. Ou seja, essa ideia de chamar o discípulo de filho, ela não é estranha às Sagradas Escrituras. Mas contra esse entendimento, e o posicionamento contra ele é muito firme, é que apesar de a Bíblia dizer que o irmão mais novo de Pedro fora discípulo de João Batista, nada se fala sobre Pedro ter sido seu discípulo. Se André, que não tem tanta ênfase na Bíblia, que não fala tanto quanto fala de Pedro, a Bíblia destaca que ele foi discípulo de João, por que não falaria se Pedro também o fosse? Mas, meus irmãos, o importante é que, independentemente, Jesus está chamando de filho de sangue de Jonas ou discípulo de João Batista, ao chamá-lo de Simão, filho de João, Jesus está querendo comunicar que o ama desde o princípio, não a partir do seu chamado, que está em João 1,42, mas desde a sua eleição, que se deu desde a fundação do mundo. Só abrindo parênteses, pelo entendimento, eu entendo que Jesus está falando filho de João, filho de Jonas. Mas, voltando, ele não estava... ele estava dizendo, olha, Simão, filho de João, eu te amo, não é desde quando eu mudei seu nome não, para Cefas não. Eu te amo desde o início da sua vida, desde todo o princípio. Está lá, e a Bíblia, como é maravilhosa, como um texto se encaixa em outro perfeitamente. Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Esse em amor aí é ágape, ou seja, assim como nos escolheu nele em amor, assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo em amor. Então, quando Jesus falou com ele, Simão, filho de João, ele está falando, eu te amo desde a fundação do mundo. Eu não te amo somente a partir de quando ele mudei seu nome. E Jesus chamou por 3 vezes Pedro de Simão, filho de João. Observe que ele não chamou. Ele chamou Simão, filho de João, uma vez, e depois ele não chamou Pedro e Cefas nas outras 2 vezes. Não, ele
repetiu as 3 vezes, chamando Simão, filho de João, confirmando que o amor de Jesus para com ele, de fato, abrange toda a sua vida. É um amor incondicional. Agora, vou perguntar, já que da primeira pergunta, excluir Ramon e João, irmãos Ramon e irmão João. Então, vou perguntar aos dois. Quais foram os 3 piores momentos da vida do apóstolo Pedro, antes do Pentecostes, né? Antes dele, do momento que está com Jesus para o início. Então, quais foram os 3 piores momentos da vida do apóstolo Pedro? Os 3 piores momentos da vida do apóstolo Pedro. Podem responder? Quem quiser também responder, pode responder. Negação. As 3 negações, né? Uhum. Boa. Boa. Ramon, me permita, a do que ele sai do barco e anda na água, eu não classifico como as 3 piores. Isso é uma classificação minha, pode ser que, né? Mas tem uma outra aí que eu coloco no nível mais alto que essa. Foram 3. 2, eu concordo com os 2, que foi ele negar Jesus 3 vezes, literalmente, né? Negação literal. Ele tentar persuadir Jesus de ir para a cruz e falta uma. Essa é mais difícil, eu sei. Também só vim saber depois que eu estudei aqui mais aprofundado. Então, para não atrasar muito, porque eu desconfio que talvez demore um pouco, a terceira maior, o terceiro pior momento da vida de Pedro foi quando ele foi pescar. Ele foi pescar, ó. Foi o terceiro maior, pior momento da vida dele. E nós vamos provar isso biblicamente, se os irmãos me permitirem. Primeiro, como foi quando ele negou Jesus. Primeiro, né, foi quando ele negou Jesus. Quando ele tentou dissuadir Jesus da cruz, foi uma negação. Ele negou Jesus. Quando ele tentou dissuadi-lo da cruz, ele negou Jesus 3 vezes, foi uma outra negação. E pescar foi uma terceira negação. Ele negou a Cristo quando foi pescar. Vamos agora ver isso claramente. Pedro negou Jesus largamente e profundamente. Ele foi largo, ou seja, quando a gente vai analisar um mapa, uma matriz ou coisa do tipo, você vê que é largo e profundo. Ele negou Jesus quando tentou dissuadi-lo da cruz, em Marcos 8,32, pois negou a sua palavra. Se a gente for ler lá Isaías 53, vai estar lá falando, né, que Jesus ia padecer, ia sofrer, né, ia ser castigado. Então, quem nega a palavra de Deus, nega o próprio Cristo. Então, quando ele faz isso, ele está negando a Cristo. Ele negou Jesus quando disse que não conhecia por 3 vezes. Entre os outros evangelhos, também está em Marcos 14, 66 e 72. E ele negou Jesus quando foi pescar. Em João 21, 3. Pois negou quando Jesus tinha dito que eles seriam pescadores de homens e não de peixes, como está em Mateus 4,19. Como também quando Jesus, depois de ressuscitar, sopra o Espírito Santo e dá a ele o poder para perdoar e negar perdão. Jesus tinha falado, olha, sua vida não é mais essa não. Você vai ser pescador de homens. Ele vê Jesus ressurreto, mas mesmo assim ele nega o que Jesus falou, ele nega a palavra de Jesus e ele vai pescar. Então, nesses 3 momentos, Pedro negou a Cristo. Porque ele negou a pessoa de Cristo e negou a palavra de Cristo e negou a palavra de Deus.
provavelmente ter negado Cristo em profundidade, ou seja, aquelas 3 vezes que ele negou, o traumatizou de uma forma tão grande que mesmo vendo Jesus ressurreto, mesmo recebendo o Espírito Santo e o poder de perdoar e reter perdão de pecados, ele continuava se martirizando com seu pecado, que ir pescar parecia somente um esparecer, uma distração, mas ele estava pecando contra Cristo. Ele estava negando a palavra de Cristo. Ele não conseguia enxergar que foi perdoado e assim peca mais uma vez. É muito interessante, meus irmãos. Quando nós não entendemos, nós cremos que fomos perdoados, a gente cai em pecado mais uma vez. No livro Como Estudar a Bíblia, de John MacArthur, na página 40, ele diz: o Senhor já tinha chamado para o ministério, mas quando ele e os outros discípulos foram pescar e desobedeceram ao chamado do Senhor, não pegaram nada. Ou seja, aqui já é minhas palavras. Mesmo com todo conhecimento de pesca, passaram a noite toda pescando, mas não pescaram nada. Quando amanhece, Jesus manda jogar a rede, que se enche de peixe, deixando claro mais uma vez aos discípulos, entre eles, obviamente, Pedro, que queriam sobreviver, não era de peixes. Eles iriam sobreviver, era da palavra de Deus, da palavra do próprio Cristo. Como vimos, meus irmãos, no domingo retrasado, Jesus, ao fazer as 2 primeiras perguntas a Pedro, ele utiliza o termo ágape. Ou seja, perguntou se Pedro o amava incondicionalmente, ao ponto de dar a vida por Cristo. E Pedro responde que ama Cristo, mas em um nível mais fraco de amor. Ele responde que amava o amor filos, ou seja, ele gostava muito de Jesus. Vimos também que a terceira pergunta, Jesus perguntou se Pedro o amava no amor filos, de gostar muito, um amor condicional, um amor menor que o ágape. E Pedro se entristece, pois é a terceira vez que ele é questionado. Porém, não mais o pergunta sobre o amor ágape, mas sim o amor filos. E aí eu pergunto, por que foi que Pedro, meus irmãos, se entristeceram? Por que Pedro ficou triste? Foi tão somente porque Cristo falou 3 vezes? Foi tão somente porque Cristo mudou a terminologia de amor, o significado de amor? Foi, mas não foi somente por isso. Foi porque, meus irmãos, no passado, ele garantiu a Jesus, queria seguir Jesus e daria a vida por ele. Ele falou: Jesus, eu vou lhe seguir, vou dar a vida por você. Como está lá em João 13:37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a própria vida. E aí Jesus vem perguntar se ele ama o amor ágape, quando ele provou que não estava amando assim. Ele sabia que Jesus era onisciente. Ele sabia. Agora ele sabia de fato. Ele não seguiu a Jesus, muito menos deu a vida por ele. E isso o fez entristecer. E ele não estava seguindo Jesus, ele estava pescando. Ele estava todo errado, como nós dizemos agora. Logo, ele tinha consciência que seu amor por Jesus não era ágape, e sim filos. Ele tinha essa consciência. E ele sabia, e talvez agora mais do que nunca, que Jesus, já o vendo ali ressuscitado, já comendo com ele ali, já batendo papo, que Jesus era onisciente, era o próprio Deus. Então, ele não tinha o que fazer. Tem que ser sincero com Cristo. Isso é muito importante. Seja sincero com o seu sentimento. Bem possível que Jesus fizesse Bem possível que se Jesus fizesse essa pergunta no início e no meio de seu ministério, Pedro responderia sem titubear que eu amava incondicionalmente. Se Jesus falasse, se esse diálogo fosse lá em João capítulo 2, 3 ou 4, e se Jesus falasse, Pedro, tu me ama incondicionalmente, tu me ama, Pedro ia falar, amo sim, amo incondicionalmente. Na verdade, indiretamente ele falou isso, né? Quando ele disse que daria a vida por Cristo. Então, ele falou no início que amava Jesus com amor ágape. Mas agora Pedro tem convicção que não é capaz de amar Cristo incondicionalmente. Pelo menos, ainda não é capaz. Pelo menos até aqui ele não é capaz.
Pedro, meus irmãos, provavelmente tinha esquecido a promessa que Jesus disse a ele, que mais tarde, que depois, iria segui-lo. A culpa do pecado nos cega frente às promessas de Deus. Guardem, se não guardarem tudo que está sendo falado aqui, guarde pelo menos isso. A culpa do pecado nos cega frente às promessas de Deus. Ao esquadrinhar o coração de Pedro, que confessa que é incapaz de amar a Cristo, um amor incondicional, quando Pedro confessa que é pecador, limitado, que não é com a sua força e vontade que vai lutar, quando se humilha perante Cristo, Jesus garante que ele receberá o amor ágape e que dará sua vida por amor ao Evangelho, por amor à Igreja de Cristo, por amor à Palavra de Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele se humilhou e ele falou, olha, eu não tenho condições, agora você vai ter. E está lá, vamos repetir em Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Pedro foi abençoado com amor ágape, ou seja, aquele amor ágape que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é imputado àqueles que são escolhidos. Eles se tornam santos e irrepreensíveis no amor ágape. Esse amor ágape é um dom de Deus. Não produz. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós tentemos buscar, não vai sair, nós não conseguimos produzir esse amor. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor, ágape, de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. É uma dádiva, é um presente. E aí a gente já deixa claro, eu sei que isso é o raciocínio lógico, muito fácil, bíblico, só tem amor ágape quem é filho de Deus. Ah, fulano ali deu a vida pelo filho, não sei o que tal. Ela crê em Jesus? Não, então não tem amor. Pode, é amor, mas não é amor ágape. Pode ser amor, pode ser, mas não é o amor incondicional. Assim, Pedro está pronto para cumprir a ordem de Jesus, apacentar e pastorear. Quando ele fala que não tem condições, e Jesus, ele diz que ele vai fazer isso, que ele vai, que ele recebe esse perdão, que ele acontece isso, Pedro está pronto para cumprir a ordem, apacentar e pastorear. Observe que Jesus, na primeira pergunta, usa o verbo apacentar. Ou seja, cuide, conduza. Em inglês está... Meu irmão Ramon, que é um poliglota. Feed, que é feed, F-E-D. Alimentar. Alimente, ó. Cuide, com cuidado. Sabe, tem a paciente. Alimenta aqui é espiritual. Alimente meus cordeiros. Não é qualquer cordeiro, mas os do aprisco de Cristo. Não é qualquer cordeiro, é o de Cristo. Cordeiro, meus irmãos, é uma ovelha com menos de 1 ano. Ou seja, Jesus está dizendo para cuidar dos novos convertidos, com um cuidado diferente, mais afetivo. Jesus, meu irmão, já está dizendo para eles, ó, Pedro, vai ter muitos aí. Jesus provavelmente está falando já do Pentecostes, 3.000, depois mais 5.000. Ele está falando da igreja primitiva. Muitos cordeirinhos vão estar nascendo. Apacente, cuide, dê alimento a eles. Na segunda pergunta, Jesus muda o verbo e diz pastoreia. E agora ele fala das ovelhas, não mais cordeiros. Ou seja, ensine também aos adultos. Os adultos na fé, não somente os cordeiros. Essa vai ser a sua missão. Ensine os cordeiros, alimente os cordeiros, mas também pastoreie quem é adulto na fé.
Na terceira pergunta, Jesus mistura as duas anteriores e diz: cuide, conduza, alimente as minhas ovelhas. Ou seja, esteja preparado também para cuidar de forma especial dos adultos na fé. Aqui nós acabamos de encontrar, meus irmãos, a fórmula em que o amor filhos, que é responsabilidade minha, que é responsabilidade sua, é transformado, ou melhor, é trocado por amor ágape. Ao cuidar, ao ensinar, ao pastorear uns aos outros, inevitavelmente seremos agraciados com amor ágape. Claro que cuidar e pastorear não existe sem uma vida de oração, meditação nas Sagradas Escrituras e obediência à palavra de Deus. Essa é a fórmula, meus irmãos, de termos o amor ágape. Jesus está falando isso aqui. Se nós cuidarmos um dos outros, como cuida de cordeirinhos, para aqueles que são novos na fé, mas também assim como os adultos na fé, se cuidarmos um dos outros, e cuidar precede oração, precede estudo da palavra de Deus, precede obediência, nós amaremos uns aos outros de forma incondicional. Pedro instrui, meus irmãos, a igreja a ter um amor ágape. Está lá em 1 Pedro 4,8, ele fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso, ágape, um para com os outros, porque o amor ágape cobre multidão de pecados. Pedro experimentou esse amor que é o amor ágape, como estamos dizendo. Deus o deu esse amor ágape. Ele exorta a igreja a ter esse amor, que é uma dádiva de Deus. Aqui, mais uma vez, vemos claramente uma relação complexa de responsabilidade humana e soberania de Deus. Nós temos que buscar um amor, mas esse amor nós não alcançamos ao buscar. É uma dádiva de Deus, mas nós devemos buscar. É algo que os teólogos têm dificuldade de compreender, mas nós entendemos espiritualmente o que isso está querendo dizer. Pedro, por fim, nos versículos 18 e 19, retratam como foi e como será a vida de Pedro a partir daquele momento e como morreria. Jesus prenunciou a sua morte ao dizer que estenderia a mão dele e cingiria e levaria onde ele não queria ir. Observe que Jesus falou assim: você, quando era novo, você ia para onde queria, né? Fazer o que queria fazer. E isso era desde quando ele não tem o chamado, ele fazia o que ele queria, e depois do chamado ele continua fazendo o que ele queria. Prova é que ele falou: quero ir andar com Jesus sobre a água, afunda. Ele disse que, ó Senhor, o Senhor Deus, Filho de Deus vive, mas depois ele vai lá e fala: não, de forma alguma, não deixarei. Então, ele estava, claro, quando ele falou que Jesus era o Filho de Deus vivo, era Deus falando através dele. Mas ele vivia segundo a sua vontade. Mas depois ele falou: olha, quando você for velho, acabou, se você não vai fazer. E, na verdade, a partir dali, ele só faz, na sua maioria das vezes, a vontade do Senhor. Segundo a tradição, Pedro morreu com as mãos estendidas, de cabeça para baixo, em uma cruz, onde ele não queria ir. Ele não queria ir para a cruz. Ele foi de cabeça para baixo, foi a vontade dele, e, segundo a tradição, foi ele que pediu para não ir como Jesus. Mas ele não queria ir para a cruz de jeito nenhum. Então, o braço dele foi, como diz a Bíblia, estendido, e ele foi para onde ele não queria. Ele foi cingido por outros e morreu na cruz. Em 2 Pedro 1,14 diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro está falando dessa revelação descrita no versículo 18 de João 21. Jesus poderia falar com Pedro de outra forma? Ainda poderia, porque a gente não tinha ainda o cano fechado. Mas quando Pedro fala isso aqui, ele está falando dessa relação, desse momento de João 21, 18 e 19. 18 especificamente. E no final do versículo 19, está lá: segue-me.
segue-me. Jesus está falando com essa oração. Não se preocupe como você vai morrer. Não se preocupe com mais nada, exceto com uma coisa, exceto com as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós não devemos, irmão, nos preocupar com mais nada nessa vida. Não devemos nos preocupar com mais nada nessa vida. Nem com nossa própria morte. Que é o que mais preocupa o mundo, né? Quando fala em morte, o mundo, cara, quer viver 200 anos. Chegar aos 200, quer viver 300. É o que mais atemoriza o mundo. E Jesus está falando aqui, não se preocupe com mais nada. Segue-me. E a partir desse segue-me, cerca de 3.000 almas receberam a palavra de Deus pregada por Pedro e são batizadas. Atos 2, 40 a 41. Cerca de 5.000 almas creem que Pedro falou acerca de Jesus. Atos 4, 4. Pedro anunciou o evangelho de Cristo ousadamente perante os sinédrios judeus. Atos 4, 12 e 13. Pedro operou milagres. Atos 5, 15. Pedro foi livre da prisão por um anjo. Atos 5, 17 a 20. Participou do Concílio de Jerusalém. Atos 15, 6 a 35. Dentre inúmeras viagens missionárias. E ele foi movido pelo Espírito Santo a escrever 2 cartas inspiradas que levam o seu nome. Alguns dizem que ele tinha um escriba, eu esqueci até o nome do escriba, que escrevia a carta, mas era ele que estava falando. Na primeira carta de São Clemente aos Coríntios, esse que ele fala de Pedro. Pedro, que por ciúme injusto, não suportou apenas 1 ou 2, mas numerosas provas, e depois de assim render testemunho, chegou ao merecido lugar da glória. Clemente foi um pai da igreja e foi discípulo de Pedro. Então, Clemente está falando o que aqui? Que a vida de Pedro foi uma vida de entrega ao Senhor. Ele padeceu, ele sofreu. E os cristãos não querem sofrer. Ele sofreu inúmeras provas. E depois de dar testemunho, foi recolhido para o lugar de glória. E já concluindo, meus irmãos, vamos para algumas considerações finais. Primeiro, as instruções de Jesus não se restringem a Pedro. Não pense que Jesus está falando somente para Pedro. Ah, não, é lá, é com Pedro isso aí. Esse BO não é meu, esse BO é de Pedro. Pedro que resolve os problemas dele. Não. Está falando comigo, está falando com você. Amor filhos, que talvez é o máximo que o ímpio pode chegar, e não chegam, nem chega nesse amor, nem amor nenhum tem. Como a gente leu lá na leitura continuada, em João 8, muitos deles aí são filhos do diabo, e o diabo não tem verdade, não tem amor. Mas o amor filhos é uma responsabilidade do eleito, é uma responsabilidade nossa. Esse não temos que questionar, nós temos que ter desde todo momento. Um eleito que duvida do seu perdão está pecando. Se você é eleito, meu irmão, minha irmã, você está duvidando. Se Jesus lhe perdoou, você já está pecando. Não deixe que a culpa do pecado o impeça de ver as promessas de Deus. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando dessas promessas que o mundo diz aí, né? Que algumas igrejas dizem. Estou falando da promessa da glória eterna. Seja honesto ao analisar seu sentimento para com Deus e para com o próximo. Seja honesto. Não faça que nem Pedro fez antes. Não, ele ama um amor ágape. Seja honesto como ele foi. Se você ainda não ama, se você ainda não ama a Deus, se você ainda não ama a palavra de Deus, se você ainda não ama seu irmão com amor ágape, seja honesto para com Deus. Ore, busque, peça e trabalhe. Deus não retém a mão para aqueles que o amam. Busque a Deus, cuide um dos outros e ele concederá o amor ágape. Olhemos para nossos filhos, meus irmãos, e aí que eu estou falando de filhos, esses rebentos que estão por aqui.
São nossos cordeirinhos. E aí eu pergunto, como estamos tratando-os? Como estão apacentando-os? No livro Pescadores de Crianças, Charles Randall Spurgeon, ele diz: compete a nós tornar a doutrina simples. Primeiro capítulo de Pescadores de Crianças. Nossos filhos, meus irmãos, são cordeiros fisicamente e também espiritualmente. Também espiritualmente. Essas crianças que estão aqui são cordeiros físicos e espirituais. Cuidemos deles. Pais, homens, no caso aqui, João e eu, e quem estiver ouvindo, assistindo posteriormente, lembre-se que a ordem do sábio é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essas crianças são as nossas igrejas. Alice é a minha igreja, no sentido de ser a minha ovelha, assim como as suas. Mães, agora para mães, lembre-se do que o apóstolo Paulo falou. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na modéstia, na fé e no amor e na santificação. 1 Timóteo 2,15. O texto aqui, ele também é um texto que as pessoas arrancam fora da Bíblia, não pulam ele. Não vamos, obviamente, detalhar aqui dele, mas ele está falando: olha, mulher, você tem um papel muito importante. Instruir, disciplinar, orientar na palavra aos seus filhos. E você só conseguirá fazer isso se estiver firme na palavra de Deus. Ter amor ágape não nos faz blindar de todo pecado. Ainda estamos, meus irmãos, nesse corpo pecaminoso. Nossas vontades são inclinadas para o mal. Mas o pecado deve ser um acidente na vida do eleito, que o mais rápido possível deve pedir perdão e se humilhar perante Cristo. O fato dele nos ter perdoado não nos desobriga de pedir perdão. Pelo contrário, Deus nos perdoou desde a fundação do mundo. Mas isso não quer, então não vou pedir perdão, não. Ele já perdoou mesmo? Não, pelo contrário. Você tem que pedir perdão. Você tem que buscar o perdão, mesmo já tendo perdão. Aí, meus irmãos, só quem é filho entende. E, por fim, Pedro, ele, depois de ter essa conversa com Cristo, ele pecou. Depois de ter compreendido que é um eleito, que é um salvo, depois que ele compreendeu que Deus o amou desde a fundação do mundo, ele ainda se pecou. Mas observe que o pecado dele aqui não é algo... Você não ouve, mas falei, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Mas acontece um momento. Ele foi confrontado por Paulo, quando ele começa a querer, estou aqui com os gentios, conversando com os gentios, comendo com os gentios, quando chega os judeus, ele já vai de mansinho, saindo. Paulo vem e o confronta. Mas ele não ficou resmungando, nem falando mal, nem... Pelo contrário, ele, na sua carta, ele fala amorosamente de Paulo. Ele fala amorosamente de Paulo. Porque ele entende que aquele confronto de Paulo ali era Deus, era amor. E a gente tira da cabeça da gente que acha que confrontar é não amar. Pelo contrário, é amor. Que Deus nos abençoe. Amém.